Fala, meus amigos! Sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos guerreiros cósmicos. Quero dar boas-vindas a você de todo o Brasil, de todo o mundo, onde quer que vocês se encontrem, sejam sempre muito bem-vindos. Que prazer. Eu quero também agradecer aos meus amigos que me ajudam, muita gratidão pela ajuda de todos vocês. Deixa eu só silenciar o meu celular. Muito obrigado pela ajuda de todos vocês. Eu não tenho palavras para agradecer a generosidade para comigo e esta família, a família Marins. E eu quero agradecer a todos vocês que nos assistem, né? Independente do dia e da hora e do lugar. Que prazer. E muito obrigado por vocês estarem aí firmes com a gente, né? Bom, pessoal, eu sei que vocês aí, né, assistiram o último vídeo sobre os 12 arcanjos. E foi um vídeo forte, não é verdade? Mas as bombas energéticas ainda estão por vir, tá? Eu estou fazendo esse vídeo hoje aqui no meu horário de almoço, rapidão. Deve durar uns 40 minutos para uma hora. E eu queria abordar algo muito interessante que eu tenho percebido, né? Mas que já era de se esperar devido ao aprisionamento religioso pela qual muitos de todos vocês, nós todos, já estivemos um dia na nossa vida. Vocês sabem que os seres leviatãs, né, eles são seres que na realidade a religiosidade que temos hoje, de forma como o mundo se opera, ela é um controle mental. Então esses cultos, adorações, vocês veem que as adorações aí, pessoal, tudo, digamos, parece que até em transe, né? As pessoas aí tentando viver um tipo de adoração por obrigação, adoração por obrigação, ou por medo, né? Os religiosos, eles não amam a Deus. Nunca amaram a Deus. Sabiam disso? Os religiosos nunca amaram a Deus. Eles sempre o temeram, porque as religiões pregam o Deus da punição, o Deus opressor, o Deus da condenação e não do amor. Tanto que as religiões são contraditórias em tudo, em todas as religiões. Eles pregam o Deus da punição. Nunca, em religião nenhuma você vai ouvir pregar o Deus do amor, mas é aquele Deus da punição, punidor. É aquele, se você não cumprir o que eu mando, eu vou lhe condenar e você irá viver a condenação eterna. Então, escolha se fica comigo ou escolha se viverá com o diabo por toda a eternidade. É assim as religiões. O religioso, ele não adora. O religioso não adora, ele nunca adora. Ele simplesmente suplica misericórdia, porque o Deus dele, isso eu falo em todas as religiões e credos, o Deus sempre deles é o Deus opressor, punidor. É o Deus punidor. Então eles vivem na base do medo, né? É o sistema Leviatã, onde eles incorporam um Deus, utilizam-se da base de um Deus verdadeiro para, digamos, controlar as pessoas através da opressão, né? Do lago de fogo.
né? Pegam até o Jeová, o verdadeiro Deus, e colocam ele como dragão inimigo que um dia no Armagedon Jesus irá descer e Jesus com os anjos do céu irá combater o dragão vermelho e fica todo mundo, né, com as suas, digamos, religiosidade, seu fanatismo, esperando a ascensão, a descida do verdadeiro Deus Jesus para combater o dragão vermelho que eles colocaram nas 40 sociedades secretas, quando criaram o sistema todo, digamos, né, de adoração e servidão e escravidão, eles criaram esse enredo. Mas o sistema Leviatã do falso Deus Jeová, que é o Deus opressor e punidor, sim, aquele Deus barbudo, branquinho, cabelão grande branco, sentado no trono, né? Aquele Deus velhinho. Esse sistema ele é tão perspicaz, porque quando nós nascemos, nossa família já nos incorpora ele automaticamente pela religiosidade, né? E quem nunca ouviu falar aquele termo que quem não for batizado não entrará no reino dos céus? E que quem não é batizado é pagão. Lembram disso? As mães ficavam desesperadas porque seus filhos, né, não eram batizados. Não, pô, meu filho morreu. Se a criança morresse não sendo batizada, ela era... Olha só o que a religião prega. Se a criança morresse sem ser batizada, ela estava perdida, ela estava condenada. Olha o sistema manipulador, leviatã, religioso, que começou com as igrejas, tipo a Igreja Católica e todas as outras igrejas, que diziam, se não batizar, se morrer sem batizar, está condenado. Porque é uma pessoa pagã, não pertence a Deus, com coisa, induzindo a pessoa a fazer um ritual. Um ritual. E o Deus deles, que é o Deus de amor, mas é o Deus opressor, então é o seguinte, se você não batiza seu filho é um pagão, e ele, se ele morrer no paganismo, ele simplesmente já era. Você perdeu ele para a eternidade, Deus nem quer saber dele. Isso é religiosidade. E as pessoas, eu vou batizar meu filho, né? Nossa, na minha época, eu tenho 43 anos, né? Tô quase para fazer 44. Que isso, a minha mãe desesperava. Minha mãe desesperava. Nossa, meus filhos, nós nunca fomos batizados na igreja católica. E minha mãe desesperava, porque na realidade ela não era casada com meu pai de criação, era amaziada, e a igreja católica tinha ali, ela tinha que fazer curso, era toda uma burocracia. E aí o que acontece, né? Vocês veem aí as insanidades das religiões. E nós somos, desde que nós nascemos, nós somos acondicionados a isso. Porque é o nosso avô, nosso bisavô, tataravô, nossos pais que são religiosos e eles viveram sempre na opressão e eles colocam os filhos correndo para que Deus aceite seus filhos, para que Deus não condene criancinhas pagãs. Tá vendo como é que é o sistema religioso tridimensional? É o sistema Leviatã, aonde as pessoas não entendem. É deturpado o conceito Deus, porque Deus é um título. Deus, ele é um título, como general, como tenente, como capitão. Deus é um título cósmico. É um título de autoridade cósmica. A palavra Deus é um título de autoridade cósmica, como um título de presidente. Ah, ele é presidente, ele é um general, ele é um capitão, entendeu? É um título de autoridade muito alta, elevada no cosmos, no universo. Mas eles deturpam o sistema Leviatã, o conceito da palavra Deus. Isso fica tão impregnado em nós quando nós nascemos, ou desde que nós nascemos. Isso fica tão preso em nós, o que acontece? Que nós, quando temos o contato com o verdadeiro Deus e o que ele pode representar, nós nos confundimos. Como eu disse no último vídeo, criaram um Jesus que tomou praticamente a glória de Deus.
porque Jesus é mais adorado, mais amado, mais lembrado, mais reverenciado que o próprio Jeová, que é o verdadeiro Deus. Então é como eles plagiaram, eles pegaram o Deus Jeová com seus 12 arcanjos, que é a sua guarda real, da realeza cósmica, e criaram um Jesus Deus, né? E ainda colocaram ele como filho do Deus. Então ele é Deus, por ser filho de Deus, e criaram os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos são muito mais reverenciados do que os próprios arcanjos. Então, sabe quando você destitui a importância de um jogando para o outro? Você pega algo real importante e fala, não, vou criar um plágio, vou criar algo que vai praticamente cegar as pessoas, elas vão deixar de dar tanta importância para Deus e os arcanjos e vamos criar um Deus fictício, um Jesus com seus 12 apóstolos, em referência, número, energia, em referência aos 12 arcanjos, e esse Jesus e esses 12 apóstolos passam para a humanidade a ser o foco principal, ficando Deus e ficando os arcanjos em segundo plano. Isso é uma transferência de importância. Então, Deus verdadeiro e seus arcanjos deixam de ser, digamos, o foco principal e passa a ser o foco Jesus, porque Jesus tem a temática, ninguém irá ao Pai senão através de mim. Olha só como é que é. Quando nós lidamos com Deus, nós lidamos diretamente. Deus, quando é um Deus de amor e de misericórdia, esse Deus, junto de toda a sua estrutura, digamos, de trabalho, ele não é um Deus burocrático, ele é um Deus direto. Então, tipo assim, como eu disse que os arcanjos trabalham em unidade com Jeová, os arcanjos são responsáveis pelos contratos e pelas linhas de vidas. Então, assim, o que acontece? Né? As pessoas têm que entender que Deus não precisa de um intermediário para chegar nele. Porque Jesus passa a ser um intermediário. Você não vai ao Pai senão através de mim. Então, as 40 sociedades secretas, muito astutas, elas tiraram a ligação do homem com Deus, tiraram a importância de Deus para o homem. Quando eu digo homem, é um termo generalizado, usado muito em uma forma religiosa ou uma forma espiritual, numa forma, digamos, de conexão, né, entre os céus, digamos assim, como sempre foi apresentado, e a terra. Então, quando eu falo homem, é o homem e a mulher, é a unidade, tá? Independente. Então, o que acontece? Eles cortaram a ligação do homem, falando de um modo geral, homens e mulheres, com Deus. E colocaram um intermediário para fazer com que você nunca chegue a Deus. E assim a humanidade passou a ser escrava de seres nefastos. E esse, digamos, personagem criado pelas 40 sociedades secretas no conselho, né? Concílio, não é conselho, lá em Nicéia, o que acontece? Eles criaram isso nesse conselho, nessa reunião, e aí eles fizeram o quê? Cortaram a ligação praticamente do homem com Deus. Então Deus deixou de ser importante, ele deixou de ter importância e ele passa a ser um personagem em segundo plano, visto que Jesus, né, o personagem fictício criado pelas 40 sociedades secretas no conselho, não concílio. Conselho de Nicéia passa a ser o personagem principal. E isso destitui a importância de Deus e também dos seus arcanjos, que é a ordem celeste sagrada do universo para nós. E assim passa um personagem fictício na mesma ordem, digamos, eles plagiaram e com isso esse personagem fictício criado pelas sociedades secretas, ele passa a ser o quê? O foco da humanidade. E a humanidade deixa de ter conexão real com o verdadeiro Deus. Tanto é que olha só como vocês são limitados. Ontem eu coloquei para vocês o Salmo 27. Olha só, eu vou ler para vocês, olha, eu coloquei no motivacional espiritual, né, para vocês. Eu coloquei assim, ó, presta atenção, vamos ver se muitos de vocês entendem agora. Em Orion, Jeová
é o Deus Rei soberano. Por que Deus Rei soberano? Eu não disse para vocês que todo Elohim tem um reinado, um reino? Todo Elohim em Orion tem um reino. Eu expliquei na série de Miguel que o reino de Jeová o seguiu. O reino de Jeová o seguiu. Quem partiu de Orion com Jeová? O reino dele. Então, né, o rei, Jeová, ele é rei, ele é um Deus rei, um Senhor Deus rei, tá? E que ele estipula um reinado de autoridade entre outros seres draconianos para reinar sobre os dracos e os reptilianos dentro do reinado dele. Cada Elohim tem um reinado, tá certo? Em Orion, Jeová é o Deus Rei soberano. Ele é o Deus Rei soberano. E sob seu reinado, abaixo dele, seu reinado, dando poder de rei e rainha a seus escolhidos. Ele escolhe lá quem rege diretamente sobre todos os dracos e reptilianos de Orion, de seu reinado, na qual ele é rei soberano. As 40 sociedades secretas, que até usam termos, né? Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. Número de poder, fazendo referência, é o número negativo. O número 40 é número negativo, de densidade. Tanto que existe aquele termo, né? Que muitas pessoas falam assim, olha, na hora que você chegar na casa do Enta, a partir dos 40, você vai começar a perder todo mundo que você conhece aqui. Seus pais vão embora. Depois dos Enta, você vai começar a perder as pessoas que você mais ama. 40 é número negativo. Número 40 é número de densidade. É número amaldiçoado, tá bom? E aí o que acontece? As 40 sociedades, 40 é um número maldito, amaldiçoado, densidade plena, absoluta, número de caos. As 40 sociedades secretas, não foram 40, não é à toa, fazem de tudo além de desviarem de Jeová, o Deus Rei e seus 12 arcanjos, a constituição gloriosa. O que é a constituição gloriosa? A constituição gloriosa, na qual constitui Jeová e seus arcanjos, são seres celestes. Seres celestes. O número 40 ele é tão amaldiçoado que eu perdi a minha mãe fazendo esse trabalho, eu tinha 40 anos. Minha mãe teve uma morte extremamente violenta na minha casa dos 40. Número 40, lembrem-se, número de densidade, número de maldição. É número pesado. Número usado muito por bruxarias e sociedades secretas. Tanto que colocaram lá, né, na Bíblia, eis que o dilúvio durou 40 dias. Temos Alibaba e os 40 ladrões. 40 ladrões. Número ladrão é uma, digamos, um ato, né? Não vou falar profissão, é um ato nefasto de roubo, de subtrair, retirar, roubar, prejudicar. 40. Você sabe que a cultura do cinema é tudo feito em cima de cálculos de números. Até o cenário, tudo que está no cenário, eles calculam como vai ficar. Então, 40 é número negativo. Então, as 40 sociedades secretas fazem de tudo além de desviarem de Deus Rei e seus 12 arcanjos a constituição gloriosa. Ó, 40 dias durou o dilúvio. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, né? Então esse termo 40, ele é muito utilizado no ocultismo para invocação de seres ocultos, é número maldito. As 40 sociedades secretas fazem de tudo, além de desviarem de Jeová, o Deus Rei e seus 12 arcanjos, a constituição gloriosa. Eles criaram um plágio de mentira para substituir a gloriosa constituição, criando uma
falsa constituição de um rei Deus falso. O que é o rei Deus falso? Jesus. Lembra da quaresma? Lembra que a Igreja Católica, que é a mãe de todas as igrejas, a Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas e ela tem autoridade sobre todas as igrejas. A Igreja Católica foi criada, entendeu? No concílio, digamos, né, de Nicéia. Dali eles criaram as 40 sociedades secretas e a Igreja Católica, ela teve berço ali. E aí o que acontece? Lembra da quaresma? Quaresma não era 40 dias? 40 dias que representava os 40 dias de Jesus lá, né? Jejuando no deserto lá e digamos, a quarentena dele lá. Então, a quaresma não era um número ruim, diziam que na quaresma, que representa 40 dias, parecia mula sem cabeça, parecia lobisomens, a antiga aí pirava, não é verdade? Era uma data maldita. Era uma data onde as pessoas tinha gente que nem comia carne. E olha que tinha muito churrasqueiro da época que não comia carne. Tamanho medo. Porque é um número maldito. Então criaram um falso rei Deus. E seus 12 apóstolos para levar a humanidade à miséria espiritual e se desvirtuarem do verdadeiro caminho da glória, que é a glória cósmica do universo. Eu vou ler o Salmo para vocês, tá? Salmos foram escritos por Davi, profeta Davi, segundo rei dos judeus, tá? Profeta Davi era rei entre a nação judia e profeta Davi se tornou pai do rei Salomão. Profeta Davi foi um arcanjo. Profeta Davi era o arcanjo Uriel. O profeta Davi foi o arcanjo Uriel. Tá? Não disse nada até hoje. Então porque vocês vão entender por que eu tô pegando um pouco mais firme nesse vídeo. Profeta Davi é o arcanjo Uriel. Profeta Davi se deixou se levar como humano tridimensional. Ele deixou se levar pela cobiça da mulher alheia, que no caso foi Batseba. E de Batseba, que era uma mulher casada com Urias, um combatente das tropas do povo de Israel, Davi manda Urias para que Urias vá para frente, digamos, da guerra para morrer na linha de frente, para ele pegar Batseba para ele definitivamente, mediante ela estava grávida de Davi, de um adultério de Davi com Batseba. E aí o que acontece? Davi é ignorado por Deus, Davi é desprezado por Deus, não que Deus seja mau, mas porque ele sendo um arcanjo, ele sendo o arcanjo Uriel, como que ele dava essa pisada na bola com Jeová, o verdadeiro Deus? Então Jeová deu uma penitência, digamos, para Davi refletir. Não que Jeová fosse punidor, fosse mau, ele estava fazendo com que Davi refletisse sobre seus atos, porque àquela altura Davi já tinha muito do seu véu retirado. Davi lembrava-se da sua vida pré-mortal entre as tropas de Miguel. Então Jeová dá um período de tempo para que Davi pense, para que o arcanjo Uriel pense no que ele fez e a importância dele como um ser sagrado. E os salmos nada mais são do que esse período que Deus disse: reflita o que você está fazendo, Uriel. E ele entrega seu coração em arrependimento, em reflexão, e começa a contar sobre as coisas sagradas cósmicas através dos salmos, e muitos estudiosos religiosos não gostam de salmos. Dizem que salmos é como um cântico, como uma lamentação, como cânticos, que salmo não é uma escritura propriamente dita, uma escritura que, digamos, de estudo, mas é só para reflexão. Mas eu vou ler para vocês Salmo 24, né? Do Senhor,
Olha só, essa palavra Senhor, as 40 sociedades secretas deturparam tanto mentalmente através das culturas, através das tradições familiares, que eu já disse que tradições familiares são malditas. Tradições familiares são malditas. Falei ou não falei? Então, através das religiões, religiosidade, das tradições, digamos, religiosas e familiares, a palavra Senhor ficou vinculada a Jesus, porque assim eles quiseram tirar, digamos, de Deus, Jeová, o termo Senhor, que o termo Senhor significa o termo de respeito. Então, quando a pessoa pensa em Senhor, de tantos ouvir isso em fachadas de igreja, em hinos, Senhor Jesus, por que chamam Senhor Jesus? Jesus é um Deus fictício, mas o termo Senhor, ele é um termo de autoridade. Então a palavra Senhor ficou tão deturpada na mente dos humanos que quando eles pensam em Senhor, eles pensam em Jesus, justamente a meta e o planejamento que as 40 sociedades secretas tanto queriam, que é destituir de Deus e seus arcanjos, que é a unidade, né, a constituição sagrada cósmica, retirar deles e você vincular, desassociar, é tirar a importância de um para dar para o outro, você destitui a glória de Deus para dar para outro. Então, mas Davi, ele nunca se referiu jamais a Jesus, porque Jesus nunca existiu. Davi, ele está falando de Deus, ele está falando do Pai dele, ele está falando do Senhor dele, na qual ele, como arcanjo Uriel, sempre Davi serviu em eternidades desde Órion. Então, o arcanjo Uriel, profeta mortal Davi, ele escreve a Deus. E aí vocês têm que aprender a discernir. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, pertence a Jeová, o mundo e os seus habitantes. Ele está falando do Senhor Deus, não do Senhor Jesus, gente. Do Senhor Deus Todo-Poderoso é a terra e tudo que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Os mares, eu já disse que são os cristais líquidos. Eu expliquei isso para vocês em todos os sentidos. Não tem mais sombra de dúvidas sobre isso. Não aceito me questionarem ou terem dúvidas sobre as águas. Ele próprio fundou-a, ele criou o mundo, né, sobre os mares, as águas, o cristal líquido, e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Porque os montes são sagrados. Todos, vocês sabiam que o lugar onde menos tem densidade são as montanhas? Quanto mais alto uma montanha, quanto mais alto for um monte, uma montanha, ela é menos densa. Por isso que antigamente os anjos e arcanjos falavam com profetas em cima das montanhas, porque quanto mais alto e elevado for o pico do monte ou da montanha, a densidade é menor ali, porque aqui embaixo a densidade é como uma névoa espessa. Quanto mais alto a montanha, quanto mais alto o pico, menos densidade lá existe. E é por isso que antigamente os arcanjos e anjos falavam aos profetas enviados em cima de lá, porque lá era feito o contato pela menos densidade, pois embaixo era extremamente denso. Então os arcanjos e anjos não desciam, eles apareciam nos montes para os profetas da antiguidade. Por isso que os montes são sagrados. As montanhas, quanto mais alta e elevada ela for, lá é mais energeticamente limpo, muito mais energeticamente limpo. Tanto que pessoas que sobem as montanhas e montes, elas sentem diferentes lá. Elas sentem uma energia diferente. Então ele quer dizer, né? Porque era a prática antiga no tempo de Davi. Era assim que as coisas aconteciam. Quando ele, mortal, recebia visita de arcanjos e anjos nos montes.
E assim era a formação antiga também. Então isso era uma prática na época. Então quando ele diz, quem pode subir ao monte do Senhor? Ele está falando de Deus, o monte de Deus. Quem pode ficar em pé no seu lugar, no seu santo lugar? Porque as montanhas, os montes, os picos eram consideradas sagrados, porque lá a densidade era muito baixa em relação, digamos, à superfície abaixo, aonde estava a humanidade no núcleo, no contexto, digamos, de aglomeração maior. Então, quem pode subir ao monte de Deus? Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Era Davi falando. Aí ele fala, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade, que é a sociedade desde sempre, quando o mundo caiu, quando o mundo criou-se as sociedades secretas, quando começou na série de Miguel, eu expliquei para vocês, começou a falsidade com Deus, começou a mentira com Deus, agindo na obscuridade, agindo de forma obscura nas trevas. Então, ele diz, quem pode subir ao monte de Deus, do Senhor? O Senhor, tirem Jesus da mente de você, o Senhor é Deus, é Jeová. Jeová é Deus, ele é o único soberano Deus. Quem pode subir ao monte do Senhor? Deus, Jeová. Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Que era o lugar aonde os arcanjos e anjos desciam para falar lá em cima. Eles falavam com ele. Moisés recebeu as placas, né, lá em cima do monte, da montanha. Enquanto o povo ficava embaixo, os contatos celestiais eram em cima dos topos das montanhas, por serem de menos densidade e menos interferência. Então eram sempre os montes e montanhas eram lugares sagrados no passado, né? Aquele que tem as mãos limpas. Agora, quem pode subir ao monte do Senhor? Deus. Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Não é falsidade, não é, vocês sabem, já fui muito apunhalado neste trabalho. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça, lhe protegerá. Estes são aqueles que buscam, que procuram a tua face, como Jacó, ó Deus. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Rei da Glória é Deus. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? No próprio Salmo explica quem é o Rei da Glória. É o Eterno. Quem é Eterno? É Deus. O poderoso e valente, Deus valente. Davi estava falando, Jeová sempre foi valente. Jeová, desde os primórdios de Órion, ele como arcanjo Uriel, sempre via Jeová nas grandes batalhas de Órion como um imenso estrategista de guerra, e muitas glórias de Órion, o que acontece? Foram atribuídas a Jeová, porque ele era estrategista para proteger Órion nas guerras. Outros Elohims consultavam a Jeová sobre o sistema de defesa de Órion em relação a outras atividades de ataque sobre a unidade sagrada de Órion. Então ele fala, quem é o Rei da Glória? Rei, a reinado de Deus, o reino de Deus, o reino de Jeová. Os filhos de Órion pertencem ao reino de Deus, o reino do verdadeiro Deus Jeová. É o eterno, poderoso e valente, Deus forte e bravo das guerras. Guerras cósmicas, como Antares, guerras em Órion e outras guerras que virão sendo relatadas para vocês. E temos a guerra agora dos 12 arcanjos contra os dracos antigos de Sidom. Levantai, ó portas, os frontões, abram-se os antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É Jeová, é Deus. Mas isso ficou deturpado como Jesus.
por causa das tradições familiares e da religiosidade impregnada desde a criação da Igreja Católica no Concílio de Nicéia, mas que ali sabemos que foram 40 sociedades secretas que se homenageiam nas escrituras, digamos, atuais, deturpadas, como 40 dias de jejum no deserto de Jesus. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, né? Estitulou-se a quaresma e tudo mais nesse sentido. 40, o número de maldição, de densidade, de aprisionamento mental e espiritual. E as igrejas deturparam, destituíram a importância de Deus Jeová, verdadeiro Deus, que não tem filho nenhum amado, tá? E os seus arcanjos guerreiros que o servem com toda a maestria, e ainda humilham os arcanjos como servos da humanidade. Dizem que as religiões que os arcanjos servem a Deus e aos humanos. Sabe o que é isso? É você humilhar os arcanjos. A religiosidade, ela humilha os arcanjos. Porque o humano faz, dentro da sua soberba e ignorância, acreditar que um arcanjo, um ser sagrado, serve ao humano. Não, ele serve somente a Jeová, o seu todo-poderoso Deus, na qual ele foi criado desde os primórdios de sua existência para ser o servo, a tropa de proteção de Jeová. Para vocês entenderem que até nisso as 40 sociedades secretas no conselho, não concílio, conselho de Nicéia, as sociedades ocultas, elas falaram, vamos humilhar os arcanjos. E vamos colocar no modo de nossa religiosidade que os arcanjos servem aos humanos, quando os mesmos servem somente a Deus. Somente fazendo trabalho para Deus. E aí, para finalizar, quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Pensem, quem é o rei da glória? É o Senhor. Jesus nunca teve exército. O personagem fictício Jesus bíblico não passou de um nômade, errante, vagante. Quem sempre teve exércitos é Jeová. Tanto que os arcanjos é uma tropa. Os arcanjos coordenam as tropas de anjos. Tropas de anjos. Então Jesus, se você for analisar, ele nunca teve exército nenhum. Quem tem exército é Jeová. Ele tem os seus arcanjos que coordenam as tropas de anjos. Então vocês, olha só, quem é o rei da glória? É o Senhor dos exércitos. Quem tem exército é Jeová. Desde a época de Orion, ele é o rei da glória. O próprio Salmo mostra quem é o rei. O Senhor dos exércitos. Agora venha. Jesus teve exército. Deus tem exércitos de arcanjos e anjos. É tão nítido no Salmo de Davi como ser celeste, arcanjo Uriel, quem ele está falando. O porquê que eu estou fazendo isso para mostrar para vocês? Eu recebi um comentário até de uma amiga que eu prezo muito, muito obrigado pelo comentário, que faz a gente fazer uns vídeos fortes. Olha só, ela colocou no meu comentário, né, e eu estou fazendo isso para justamente, né, as pessoas abrirem a consciência. Ela colocou, eu entendo pouquíssimo de inglês, mas na música entendi o who, W-H-O, who, quem. Mas na música entendi o who, e me transpareceu dúvida, súplica, angústia, sei lá. Mas Jeová não é angústia. Na sua descrição do vídeo, você está falando de Jesus e seus apóstolos. A descrição do motivacional. Olha o que é a religiosidade, o que ela fez na humanidade. Na minha descrição do motivacional, que está nas descrições do vídeo do YouTube, que está no meu Facebook, na descrição do vídeo você está falando de Jesus e seus apóstolos. Aquele que veio como Salvador e que agora sabemos que essa ideia é falsa. E nesse Salmo 24 você sublinhou a palavra Senhor. E essa palavra agora
agora, e você sublinhou a palavra Senhor, e essa palavra agora me soa falso também. E isso depois de tudo o que até agora aprendemos com você. Vocês não estão aprendendo de forma correta. Me desculpem. Pois essa palavra, no contexto desse salmo, para mim se liga também a Jesus. Além da palavra Salvador, que também consta nesse Salmo 24. Então desconfio desse salmo, sei lá, gratidão. E uma outra amiga coloca: tenho também dificuldade em certas coisas que acreditei, desacreditei mais ou menos isso, né? Então você percebe o quão nefasto as 40 sociedades secretas, elas deturparam a mente da humanidade desde que nós venhamos a nascer. Porque na realidade, o que acontece? Mesmo você ouvindo coisas sagradas, reais, que eu mando meditar, vocês ainda, digamos, se sentem confusos, vocês se sentem inseguros, vocês se sentem insegurança. Porque, na realidade, isso demonstra a insegurança de todos vocês, e isso é um mal feito pelas 40 sociedades secretas, que não foi por acaso que elas se reuniram para dominar e controlar a mente da humanidade para todo o sempre, destituindo do verdadeiro Deus e da glória da unidade da Constituição Sagrada Celestial, trazendo para personagens fictícios criados por eles, para que o quê? Para que vocês esquecessem da essência sagrada celestial que habita dentro de vocês. Se faz necessário assistir os vídeos mais de umas 3 vezes. Eu quero dar os parabéns a muitas pessoas que colocam: olha, é a 5ª vez que eu estou assistindo o vídeo. Porque na realidade, meus amigos, romper a lavagem cerebral feita pelas sociedades secretas não é algo fácil. Não é algo fácil. Por isso que nós nascemos. E aí, o que acontece? Nós nascemos, aí vem papai, mamãe, tem que servir a Deus, Deus não vai condenar, tem o diabo que vai condenar, e se Deus não aceitar você, ele vai dar você nas mãos do diabo, e destituíram de Deus Todo-Poderoso, o Pai Celestial Real, o Pai Celeste da humanidade, que Davi, o arcanjo Uriel, mas no seu ser mortal, como personagem Davi, ele expressa, Davi, ele fala tanto de Deus de forma clara e absoluta. Ele narra em salmos, mas tem salmo aí que é deturpado, hein? Tem salmo aí que não dá para levar a sério, não. Tem salmo, é aquele negócio, a Bíblia ela é misturada, O Salmo 24, ele é um salmo onde ele está expressando com realidade. É lógico que vocês têm que ter a malandragem, a perspicácia, sabendo que existe uma massa de manobra espiritual. Vocês têm que ter a malandragem, que é lógico que eles vão tentar mentalmente, desde que vocês já nascem, já fazem isso, ligar vocês a Jesus, que nunca existiu. Isso se chama, recebemos lavagem cerebral desde a infância. Quem que são as primeiras pessoas a fazer lavagem cerebral em vocês? Seus pais, que foram feitos dos avós, dos bisavós, tetravós e por aí vai. E isso vem desde o Concílio de Nicéia, né? Concílio não, Conselho de 40 sociedades secretas, lembrem, 40, número de densidade, reverenciado também, eles se auto-homenageiam. Então o verdadeiro Deus é muito claro, mas a lavagem cerebral, o medo, o temor, o pânico, a insegurança da humanidade não a deixa perceber quem é o verdadeiro Deus. Se vocês não tiverem segurança, a batalha pessoal de vocês está vencida. Deus, ele é Deus dos corajosos, dos valentes, e não dos covardes e temerosos.
Aliás, o verdadeiro Deus, ele nem gosta de covardes e temerosos, meus amigos. Deus, ele gosta de homens valentes, mulheres valentes, aqueles que, digamos, não se entregam à insegurança, porque a humanidade toda é condicionada a estar na insegurança. Assim, ele é o Deus dos exércitos. Eu vou dizer para vocês, infelizmente, a era dos cristais. Eu trabalhei muito tempo sobre as trevas. Os 5 anos de trabalho foram feitos sobre trevas. Eu andei sobre o vale das sombras para resgatar amigos e irmãos cósmicos que habitavam nas sombras. Por 5 anos eu andei entre as sombras. Eu andei nas trevas para resgatá-los das trevas. Para retirar os filhos de Órion das trevas. Eu o fiz. Quando eu passei a seguir a ordem celeste, que chegou a era dos cristais, quando eu saí do lamaçal, quando eu não precisei mais andar entre o pântano, quando eu não precisei mais andar entre os abutres, não precisei andar entre os carniceiros mais espirituais. Quando eu atravessei o vale das sombras, buscando os filhos de Órion, buscando vocês. Quando eu o fiz, eu sabia que o dia em que eu saísse do pântano, na qual muitas armadilhas no pântano eu tive que enfrentar, e eu vou dizer para vocês, eu quase sucumbi no pântano. Por muitas vezes eu quase sucumbi ao pântano. Mas eu atravessei o pântano por 5 anos. Hoje eu não ando mais no pântano. Eu resgatei muitas pessoas do pântano. Mas muitas pessoas do pântano que pertencem são filhos do pântano. Sentiram a luz da glória e quiseram seguir a glória. Mas os filhos dos filhos do pântano não conseguem andar em luz de glória. E ao pântano não sabem sair. E do pântano não sabem sair. Pois não sabem viver em glória. A era dos cristais trouxe para nós uma nova energia poderosa, sagrada e avassaladora, que infelizmente eu sei que muitos amigos e irmãos não conseguirão seguir esse caminho. Por mais que a energia sagrada, quando eu atravessei o pântano, essa energia os encantou e eles quiseram segui-la, mas ao pântano eles pertencem e não conseguem se suster à glória. Infelizmente. Muitas pessoas estão deixando este trabalho e vão deixar, porque elas não pertencem à glória.
elas pertencem, infelizmente, ao pântano. E ao pântano elas não conseguem sair. Este trabalho, ele é sagrado. Ele é feito para Deus. Jeová me enviou aqui. Eu vim por Jeová, o verdadeiro Deus deturpado, o verdadeiro Deus injustiçado pelas ordens malignas deste mundo. E é por isso que eu digo para vocês que a era dos cristais, a força cósmica sagrada, muitos não conseguirão seguir. Ela é difícil. Mas eu sei que muitos estão inseguros. Não temam. Não temam a glória celeste do universo, do sagrado universo. Sagrado universo. Lar e morada de seres gloriosos. E eu peço, eu suplico ao sagrado cristal, criador de vida no universo, que ele fortaleça vocês e que vocês não temam e que todo o medo e insegurança caiam por terra. Porque a energia dos cristais, a energia sagrada de Órion e de Deus, Jeová, o verdadeiro Deus e não os dos leviatãs, direcionem vocês. Eu sei que tá difícil. Eu sei que tá difícil. Mas eu digo para vocês, continuem, foquem, se esforcem. Vai valer a pena. Eu prometo a vocês, vai valer a pena. Não duvidem. Não se confundam. Tudo vai valer a pena. Fiquem todos em paz e que o sagrado universo, morada de seres gloriosos, abençoe vocês. Fiquem todos em paz e sigamos na nossa série Os 12 Arcanjos e a Batalha do Armagedon no mundo pós-caído. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.